Em 1989, a revista Tempo e Presença publicou um número inteirinho dedicado à Amazônia, com um relato de lideranças indígenas sobre uma luta que permanece atual. Parece que escreveram ontem esse texto. Esta revista inteira são as mesmas situações e as mesmas reflexões. Essa revista ela foi escrita em pleno governo Sarney, o primeiro governo civil a assumir o Brasil após 21 anos de ditadura militar. Letras que Libertam, deste mês de abril, pretende ser um alerta contra a ignorância sobre os povos indígenas do Brasil e a Amazônia. Nesse momento em que os chamados formadores de opinião estão interessados no assunto. Para tanto, convidamos para um bate-papo a Amangaí Pataxó e Beatriz Leandro. Bem-vindas, Amangaí Pataxó e Beatriz Leandro. Qual é a saudação de vocês? Fala aí, Amangaí. Olá, acho que minha saudação inicia com um cântico do meu povo. Na verdade, ele é uma oração e acho que nós é ensinado a começar por uma oração, né? Todo trabalho que a gente for fazer é extremamente importante, né? Porque é isso que continua nos dando força para a gente continuar resistindo e enfrentando essas adversidades, né? E toda tentativa de opressão, exterminar com os povos indígenas. É a nossa força, é o maracá que nos fortalece, é a mãe terra que nos fortalece, é a natureza que nos fortalece, né? Os elementos da natureza. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Acho que para a gente guardar essa mensagem, essa oração no nosso coração e na nossa caminhada. Essa é a minha abertura para o nosso momento. Gratidão, gratidão. Bia, sua saudação para o nosso bate-papo. Primeiro, só dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com a Amangaí Pataxó e que ela é uma inspiração para a luta da gente como mulheres brasileiras, né? E da proteção da Mãe Terra e dos nossos territórios de Abya Yala, que é como os povos originários chamavam a América Latina. Então, é uma honra e estou aqui para seguir nosso debate, tá bom? Obrigada, Bia. É isso, né? É com essa proteção toda da Mãe Terra que a gente vai acontecer hoje esse nosso bate-papo. Sabe, Amangaí, Bia, a Amazônia e a agenda indígena estão em pauta. Todo mundo quer falar sobre esse tema.
E a saúde da região parece ter se transformado definitivamente em uma questão permanente para o futuro do Brasil, dos demais países amazônicos e do planeta. Nessa esteira da luta da Amazônia e contra as mudanças climáticas, os povos indígenas aparecem como protagonistas e travando seguidamente lutas históricas por seus territórios, costumes e pelo meio ambiente. Além de terem seus direitos, dentre os quais o direito originário à terra, reconhecido pela Constituição Federal, os povos indígenas são considerados guardiões da floresta pela ONU. Mesmo com o apelo mundial, a trajetória dos povos indígenas é marcada por graves violações dentro e fora dos territórios amazônicos, motivadas pela ganância com a extração de madeira, de garimpo ilegal e de outras práticas nocivas. Amangaí, o que a mídia, os formadores de opinião, os brasileiros e as brasileiras ainda desconhecem da agenda indígena e da importância da cultura indígena para a Amazônia? É uma pergunta que nos provoca a refletir uma série de questões, desde como o Brasil foi consolidado, né? Desde como esse processo de colonização ele foi imposto, né? Ele foi colocado, né? Desde esse período da invasão, que muitos ainda persistem e reproduzem em continuar com o pensamento de que foi um descobrimento. Então, essa história que é contada para a sociedade, uma história de mentiras, uma história de romantização, né, desse processo de colonização, isso reproduz os estereótipos, né, sobre nós, povos indígenas, e limita a sociedade a conhecer a pluralidade de povos que existe no nosso país, a diversidade cultural que existe no nosso país, que é para mais de 300 povos, né, de todas as regiões, né, em boa parte dos estados, aí com a presença indígena muito marcante, muito forte, né, seja ali na cultura local, seja ali também na questão, né, da cultura do próprio estado, né. E esse distanciamento com a verdadeira história de como se deu esse processo de colonização, ele contribui para o não reconhecimento identitário das pessoas e do chão que elas pisam. Porque para muitos é motivo de orgulho dizer que tem descendência, que tem raiz alemã, que tem raiz portuguesa, que tem raiz espanhola, né? Que tem raízes, né, italiana. Mas quando a gente questiona, né, quando a gente pensa, né, reflete, mas se você está pisando no território indígena, se tua família mora aqui há tantos e tantos anos, cadê a tua raiz indígena, né? Cadê a tua raiz indígena na tua história? Porque muito se tem curiosidade sobre a cultura indígena, quando, na verdade, muitas pessoas não sabem nem de onde veio, né? Nem qual é a sua história da sua família. Eu acho que esse distanciamento individual mesmo, falando de cada pessoa, né, que se denomina ali brasileiro, né, do não reconhecimento que o Brasil é território indígena, né, isso aí é uma tentativa de dar continuidade no apagamento histórico desses povos, né, dos povos indígenas. Então, isso contribui, inclusive, no distanciamento com a causa indígena, né? Obviamente, né? Então, acho que são questões que provocam e contribuem muito para o que a gente enfrenta hoje, que é o racismo, que é o preconceito, né? De muitas pessoas desacreditar que existe indígena na região Nordeste só porque tem uma pele mais retinta, só porque tem um cabelo caracolado, cacheado, só porque não tem um olho puxado, só porque fala bem o português, né? Então,
todas essas questões, né, elas interferem e perpassam por essa estrutura genocida, contribui com essa estrutura genocida. Eu acho que o grande passo nessa luta é compreender essa diversidade, é compreender a importância dos povos indígenas, né, e é compreender essa luta que já dura aí há por mais de 522 anos, né. Então, acho que é algumas reflexões que nos provoca a primeiro começar do começo, de como se deu todo esse processo de colonização no nosso país. Eu concordo plenamente, Amangaí, que a gente tem que... As pessoas se gabam das origens, né, europeias e tudo, porque, no fundo, a gente foi colonizado mentalmente também, né, de renegar a nossa própria história. E eu fiz uma pesquisa para descobrir de onde vieram meus ancestrais, né? Então, meus ancestrais vieram da Amazônia e um pouquinho do Tupi-Guarani também. Então, enfim, eu só tenho muito orgulho assim de ter esse sangue indígena, essa ascendência. Sobre esse trabalho que a gente fez em Koinonia, que era sobre criar um movimento de solidariedade ecumênica para a Amazônia, para os povos originários, e principalmente para a espiritualidade indígena. Então, o que a gente tentava fazer, o que a gente fez, foram muitos debates, publicações com nossos parceiros no Peru, na Bolívia, na Colômbia um pouco menos do que a gente gostaria, porque tiveram muitos conflitos lá nesse último ano, até no Panamá, e a gente fez uma publicação que se chama Espiritualidade Indígena pelo Cuidado da Terra e os Territórios de Abya e Yala. Então, a gente trouxe textos, né, do povo Cuna, que é do Panamá, depois aqui na Bolívia, dos andinos, né, que eles falam dos pluriversos, que são, não é, em contraposição a um universo único, né, que são pluriversos que habitam, que nós coexistimos, né, com outros seres que estão aqui com a gente, mesmo que não fisicamente. E aí a gente fechou essa publicação com um manifesto que se chama Reflorestamentos, da ANMIGA, que é a Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, né? Que ela fala, o manifesto fala que cuidar da Mãe Terra é cuidar dos nossos próprios corpos e espíritos, que corpo é terra e floresta é mente. E queremos reflorestar as mentes para que elas se somem para prover os cuidados tão necessários para o nosso corpo terra. E uma última coisa, para terminar, o Davi Kopenawa e a Yanomami, ele fala dos sonhos, né? E você vê como a gente é colonizado, né? Porque o sonho aqui no Brasil ele é muito interpretado pela psicanálise freudiana europeia, que é o inconsciente. Mas, por exemplo, para os Yanomamis, o sonho é você habita outros mundos. Você se depara, e são também anúncios ou presságios. E você está ali para... É uma forma, né, de você... E eu vi, Amangaí, que você sonhou em Brasília que tinha uma tesoura em frente ao Congresso Nacional. Algo assim, que eu queria saber mais. E aquela tesoura simbolizava um pouco que estavam querendo aniquilar os povos indígenas. É um pouco. Só queria entender como que é essa relação, essa cosmogonia entre os Pataxó e os Terena. O sonho, para mim, eu levo muito a sério o sonho, sabe? Todos os sonhos que eu tenho, assim. E geralmente a gente tem esse costume de falar com uma pessoa mais velha quando a gente não consegue muito bem interpretar o que ele representa para a gente, né? E aí, quando a gente tem uma certa dificuldade, geralmente eu procuro uma pessoa mais velha. Eu falo, como agora eu não estou na aldeia e meu pai não tem WhatsApp, não tem celular, e não consigo conversar com ele, assim, quando a gente acorda, né? Então, às vezes eu guardo comigo e fico ali refletindo sobre aquele sonho, né? Tentando
entender, porque às vezes ele não é um sonho muito... É bem confuso às vezes, né? Chega bem confuso. E a gente tem que ter pedir muita sabedoria para interpretar, né? Então, geralmente, a gente, quando está na aldeia, a gente procura sentar num lugar mais calmo, que a gente possa ter esse momento, assim, de se reconectar novamente com aquele sonho, né? De tentar ali achar um caminho, porque ele quer nos dizer alguma coisa, né? Ele quer nos passar alguma coisa, porque isso é mensagem, né? Todo sonho, ele é uma mensagem. E aí, aqui morando na cidade é um outro contexto, é uma outra realidade. Mas mesmo assim, eu tento fazer esse momento, né, de refletir sobre aquele sonho. E esse sonho em especial, ele me marcou muito, assim, e na verdade eu nem sabia que iria marcar muito, né? Porque na verdade ele já era um reflexo de tudo aquilo que a gente ia enfrentar pós aquele ATL que eu participei, que foi em 2015. E também foi como se fosse um chamado para literalmente eu me fazer presente na luta, né? Aquele chamado, né? Que eu estava ali. E a tesoura é um elemento ele é muito útil, muito bom, mas ele também, se você não saber manusear, você pode se machucar, né? Então é um instrumento bom, é um instrumento importante, necessário, mas ele corta, ele pode sangrar. E ali o que estava em jogo era os povos indígenas, era o meu povo que está no centro dela, de uma grande tesoura, né, de cortar no meio. Então a gente percebe no sonho a disputa de poder, um instrumento, um canal necessário e importante da sociedade, e a gente vê os povos indígenas ali no centro, que deveria ser o centro do mundo, né? As pessoas deveriam ouvir mais os povos indígenas e a mensagem que nós temos a falar há tantos tempos, né? Há milhares e milhares de anos, os povos indígenas falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma mensagem, mas é o primeiro a ser, né, enfrentar essa tentativa de extermínio. É o primeiro que sente aí esse impacto das pandemias, porque não foi só o Covid que os povos indígenas enfrentou, foi várias outras pandemias, né? Várias outras tentativas de exterminar com os povos indígenas através de disseminação de doenças, né, de forma proposital. Então, ali, eu me pego naquele sonho e me pego também muito a esse chamado de me fazer presente na luta, né, de somar, enfim. E eu fiquei bem com esse sonho assim na cabeça por um bom tempo, assim. E logo no dia seguinte eu falei com o cacique da aldeia, o cacique Nailton, e aí ele me falou dessa viagem, né, por telefone, e se eu tinha interesse em participar da nossa delegação do povo Pataxó Rarrã para participar do acampamento Terra Livre em Brasília. E automaticamente eu falei, nossa, pode colocar meu nome aí. Na época, minha mãe e minha irmã estavam viajando, eu falei, pode botar o nome da minha irmã e da minha mãe também, que elas vão comigo, elas vão me acompanhar, a gente sempre viaja juntas, né? Sempre viajou juntas. E aí, chegando lá no acampamento, foi um despertar para mim para a luta, porque lá foi o meu primeiro confronto, que eu vivenciei confronto com a polícia, né? E foi a primeira vez que eu recebi aqueles bomba de efeito moral, spray de pimenta, e ali, sabe, ver aqueles anciões, né, aquelas pessoas mais velhas ali no meio de um ato pacífico em frente a um congresso, ter toda aquela covardia, né, aquela brutalidade, né, que é desnecessária, né, a gente estava ali só para dizer e cobrar o nosso direito, que para além de ser um direito constitucional, é um direito também originário dos povos indígenas, né? A gente não estava ali desacatando, a gente não estava ali, né, depredando nenhum espaço físico, né? A gente estava ali para dizer o óbvio, né? Que é o óbvio que nos é negado todos os dias. E acho que para mim esses sonhos, e para além desses sonhos, os outros que eu continuo tendo e o que eu continuo agradecendo, é a mensagem dos nossos ancestrais dizendo qual o caminho que a gente precisa seguir. Porque para nós, povo Pataxó Rarrã, quando a gente estava em processo de autodemarcação, porque não foi demarcação de terras indígenas, o povo Pataxó Rarrã levou mais de 30 anos para o nosso território ser julgado, né? E quantas vidas a gente perdeu nesse processo,
né? Quantas vidas a gente perdeu, quantas lideranças assassinadas, quantas mães que choram, que continuam chorando pela perda dos seus filhos diante dessa luta, quantas injustiças, né? Mães da comunidade da minha aldeia que perdeu criança, que perdeu bebê devido à agressão policial, e isso há muitos anos lá atrás, né? Fora outras casas que foram incendiadas, né? Fora as outras perseguições, fora as outras criminalizações através da mídia no local, nos colocando como ladrão de terra, nos colocando como preguiçoso, reproduzindo esse ódio, reproduzindo essa excitação ao ódio que é de muitos e muitos anos. Então, na luta, né, Pataxó Rarrai, os sonhos, eles vêm como orientação, qual caminho seguir, né, como um ensinamento, como mensagem mesmo ali dos nossos antepassados, né, em como se manter firme na luta, né, e até sobre avisos, né, de que às vezes estava uma programação para ir para Brasília, uma delegação para fazer reivindicações em Brasília, e aí uma certa pessoa da comunidade sonhava para alertar para não seguir adiante, porque lá na frente sabia que ia ter emboscada, que muitos dos nós podiam morrer, continuar morrendo, né? Então esses sonhos eles vêm como aviso, eles vêm como mensagem, eles vêm como alerta e também como orientação do caminho que a gente precisa seguir, dar continuidade com sabedoria, né? Então para a gente ele é muito simbólico, ele é muito importante, né? E essa interpretação através de um oceano também ela é muito importante, porque elas nos conseguem, né, nos possibilita melhor interpretar, melhor entender a mensagem. É de uma riqueza o que você nos traz, Amangaí, que dá vontade de ficar te ouvindo o tempo todo e não te interromper nenhum minuto, porque quanto que nós perdemos, não? Com esse processo civilizatório, que de civilização não tem nada, né? Quanto que nós perdemos de aprender ainda mais da cultura, do modus vivendi da população indígena, né? O quanto que nós perdemos. A Bia trouxe a sua descendência, e eu estava lembrando aqui que eu, com muito orgulho, com muita alegria, minha bisavó era holandesa, mas o meu avô era índio. E aí, meus bisavós. E aí, os meus avós, a minha avó era índia e meu avô era português. Tanto que eu sou Lisboa, o meu sobrenome. E é muito interessante o quanto que isso me remete um tanto para a minha infância, porque eu fui criada pelos meus avós, o quanto que eles davam muita importância para os sentimentos, para as premonições. Minha avó falava, hoje eu não levantei bem, tem alguma coisa que... já falava para o meu avô, cuidado, meu velho, cuidado que hoje o dia tem que ter cautela, né? E eu trago isso até hoje. Eu tenho uma coisa assim de que... E a gente tem o cristianismo, ele traz assim, não, tudo é providência, tudo diferente, não dê valor a essas sensações e emoções que o sagrado, que pode interferir na tua vida. Quanto que nós perdemos de não compartilhar ainda mais desta riqueza da tradição indígena nas nossas vidas. Por isso que eu ficaria o tempo todo conversando com você, porque é muito bom assim, saber que existe toda essa sensibilidade ainda dentro desse caos que a gente vive, político principalmente. E aí eu vou falar uma coisa muito óbvia, que a gente vive cada vez mais num cenário de holocausto com as terras indígenas e com a Amazônia neste governo que a gente está presenciando hoje. E seu sonho foi em 2015, não foi isso? Esse seu sonho da tesoura? Foi, 2015. Falo nada, não tem mais.
Era bem uma coisa muito interessante da gente realmente refletir sobre isso. Existem cerca, ontem eu estava lendo uma entrevista, uma notícia que existem cerca de 20 mil garimpeiros em uma terra Yanomami, né? Explorando o garimpo, né? Explorando as terras, e aí algo assustador o que esses garimpos, como eles acabam com a terra, como eles destroem tudo, e assim é dentro de um território indígena. E a gente fica perguntando qual a esperança e o alento que a gente pode ter quando se depara com essa realidade, que é essa grande tesoura cortando todas as possibilidades das terras indígenas serem realmente respeitadas e consideradas. E aí existe toda uma mobilização, não tenha dúvida, dos diferentes setores populares da sociedade e do mundo para que haja uma coalizão de interesses, né, nacionais e internacionais que querem transformar a Amazônia numa e brutal Zona Franca, né? Para vender minério, né? Para vender exploração. Então, isso nos assusta bastante. Aí, Amangaí, conte-nos um pouco sobre o seu povo, a luta do seu povo, Pataxó. Bom, a minha comunidade é a comunidade Caramuru, Catarina Paraguaçu. Ela fica aqui no sul da Bahia, próximo do município de Pau-Brasil, mas também faz fronteira com outros municípios da região, né, daqui do sul da Bahia. E ela também, o povo Pataxó-Rãe, que significa esse povo grande, né, mistura de povos, ela é levantada, a nossa aldeia é levantada com a participação de outras etnias, né, Tupinambá, eu sou Cariri-Sapuyá, tem também Bainã, Camacã, e assim vai, nessa mistura de povos, que as primeiras retomadas foi lá em 72, né? Então, tem um longo histórico aí de retomadas, de lutas, né? De muitas idas e vindas até Brasília, de muitas perdas, né, para o nosso povo, de lideranças, né, que perderam a vida diante, né, por conta da luta, Galdino e vários outros, né, que a gente teve no nosso território que tiveram suas vidas tombadas por uma luta coletiva, né, a luta ali pelo território. E é uma luta que durou aí mais de 30 anos, reivindicando e cobrando a demarcação do nosso território, né, o julgamento ali do nosso território. Em 2012, teve as últimas retomadas intensa, que foi assim um ano de muita atenção para o nosso povo, para a nossa comunidade. Eu me lembro que tinha mais ou menos 5.000 polícias de todos os tipos possíveis na nossa região. Força Nacional, tudo, até aquelas de choque. A cidade estava tombada de polícia, porque o conflito estava muito intenso entre pessoas, né, nós da comunidade, com o fazendeiro com a gente, devido às questões territoriais, porque a gente estava em processo de autodemarcação, que nós da comunidade que conhecemos aonde que começa e onde termina o nosso território, a gente vai fazer esse processo de ocupar, né, de ocupação, de autodemarcação. A gente levou 30 anos cobrando do STF que se posicionasse, do Ministério da Justiça que se posicionasse para jogar o nosso território, isso não aconteceu, então foi lá a comunidade, né, primeiramente nós assim, cantados na frente, e aí ocupou, né, retomou o que é nosso. E nesse processo de autodemarcação, os conflitos eles se acirraram, né, teve, enfim, pessoas que foram atingidas da comunidade, baleadas, né, pistoleiros, as ameaças, as perseguições às lideranças foram intensas,
Eu estudava na cidade, no município de Pau-Brasil. Eu fiquei um mês sem poder ir para a escola, assim como todo mundo da comunidade ficou um mês sem poder estudar e frequentar a escola por conta dos conflitos. Não era todo mundo que podia ir para a cidade comprar comida, pagar alguma coisa, enfim, abastecer carro, nada disso. Tinha que ser escoltado e uma pessoa fazia a compra para todos, né, mais de uma família. Quando a gente precisava de alguma coisa, de algum alimento assim na comunidade, um dividia com o outro para evitar esses riscos que era ir na cidade, né? E às vezes precisar ser escoltado uma liderança para fazer o envio de um documento, né? Enfim, foi um processo de muitos conflitos, né? A nossa região, na verdade, é uma região marcada por esses conflitos, né? Com nós, povos indígenas, devido a ser uma região de bastante fazendeiros, né? Onde tem bastante produção, já foi muito produtivo, hoje continua, mas não como antes, no passado, produção de cacau, né? Uma região cacaueira, né? De muitas fazendas, e que hoje predomina a agropecuária, né? A questão da produção de gado. E essas práticas, né, de fazendeiros que moravam no nosso território, essas práticas foram maltratando muito o nosso território, muito nosso chão, né? Áreas que eram de matas, elas passaram a ser de pasto, né? Árvores, matas que foram derrubadas para a criação de gado, e isso tudo foi impactando o nosso território. Então, na mente dos mais velhos da comunidade, tinha esse entendimento e esse acalanto de que com o território demarcado, todos os nossos problemas iriam cessar, os nossos problemas iriam cessar, a gente ia poder viver em paz, a gente ia poder ver nossas crianças crescer. E, na verdade, depois com o território demarcado, que foi julgado, o julgamento aconteceu em 2012, em maio de 2012, e agora esse ano fez 40 anos de luta do território, de luta do povo Pataxó-Rãrãe, 40 anos de luta do povo Pataxó-Rãrãe e 10 anos, né, de território julgado, né, demarcado. E aí foi esse momento assim, de reflexão, né, para além de comemorar, mas é muito mais para além de comemorar, é de refletir, né, é de rememorar, né, toda essa luta. E aí tinha esses sentimentos mais velhos de que a gente ia viver tranquilo. E aí, na verdade, os problemas eles foram começando a surgir com a demarcação do território indígena de uma forma assustadora, porque hoje, lá na nossa aldeia, no território Pataxó-Rãrãe, se as famílias querem água para beber, para cozinhar, para banhar, elas precisam comprar ou ficar dependente da CESAI com um carro-pipa abastecer, que é um carro só para uma comunidade extensa, grande, com áreas de difícil acesso, que tem famílias aí que moram a 50, 40 quilômetros até a cidade, em estradas ruins, onde o carro-pipa, às vezes, ele nem consegue chegar totalmente na casa, né, por conta dessa limitação da estrada, e não se tem água mais. A água está desaparecendo no meu território cada vez mais, assim, preocupante. E aí, um dos motivos que me incomodou e me faz refletir quando eu era um pouquinho mais nova, porque hoje eu tenho 24, mas quando eu tinha meus 16, 17, né, 15 anos, foi justamente em 2015 o rio da minha casa secar completamente, ficar terra pura. Um rio que eu cresci, que eu banhei, que eu comi peixe dele, e ver ele na terra pura, a gente sem água, né, para tomar banho, para beber, para nada. E isso foi muito doloroso para toda a comunidade, principalmente para os mais velhos, né? Então, ver ali os mais velhos ir para a beira do rio, interceder por chuva, né? Interceder, pedir intervenção, né, divina, para que tivesse piedade de nós, né, ali que depende daquele rio, é muito doloroso. Então, essas questões ainda, elas estão se agravando com o tempo, né?
mesmo com o território demarcado, a gente tem uma série de outros problemas, para além dessas que é desrespeito ao meio ambiente, também outras questões que nos preocupa, né? O futuro da nossa juventude, né? O futuro da nossa saúde, que está cada vez mais sucateada, né? E agora, né, passando aí por esse momento também pandêmico, né, de Covid, né, onde a gente também perdeu uma grande liderança da nossa comunidade, do nosso povo. Então, acho que são 40 anos, mas que a luta parece que nunca vai terminar, a luta nunca termina, né, nunca vai acabar. É difícil, né? Esses são outros, né? A política é outra, esse capitalismo selvagem, maluco, explorador, a luta é completamente para a vida toda, né? E todas as lutas hoje até, todas as nossas lutas são lutas que parece que são sempre. Você vê, uma revista de 1989 parece que foi escrita hoje, porque traz toda uma dor, uma luta e uma necessidade de criar políticas públicas específicas para a demarcação das terras indígenas, e a gente ainda está falando da mesma situação, da mesma. Então, tem muito ainda para construir em relação a isso. Bia, você tem alguma pergunta para a nossa convidada, para a Mangaí? Eu vou aproveitar e juntar um assunto da Cúpula dos Povos e o Mais 30, e eu já faço a pergunta para ela, pode ser? Ah, tá. Perfeito, perfeito. Tá. Então, esse ano, várias organizações da sociedade civil e movimentos sociais do campo, da cidade, de moradia, sem terra, a PIB, Articulação dos Povos Originários, Povos Indígenas Brasileiros, a BONG, IBASE, CONTAG, CONAC, Confederação dos Quilombos, todo mundo decidiu fazer uma conferência, uma Cúpula dos Povos Rio Mais 30. Porque esse ano, 2022, esse ano faz 50 anos da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência mundial a debater o meio ambiente. Foi a primeira vez que todos os países discutiram esse tema. E faz 30 anos também da conferência aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, a Conferência da Terra, né, que foi a ECO 92. Há 10 anos teve a Rio Mais 20, né, que os países se reuniram na ONU para discutir também as metas de meio ambiente. Esse ano não vai ter conferência da ONU, mas a sociedade civil brasileira, por a gente estar passando nesses últimos 6 anos, por a gente estar sendo perseguido, criminalizado, né? O orçamento despencou em tudo, em saúde, educação, como fala, em multas, né? em punições aos infratores do meio ambiente. Então, a sociedade brasileira, civil brasileira, quer mostrar que tem uma força, né? Que a gente, apesar da gente ter sofrido todos esses reveses, a gente está aí e quer que o mundo veja que estamos ativos e atentos, né, a esse desgoverno. E até um mês atrás, Esther, Mangaí, Ana, a gente pensou que não fosse ser possível fazer essa cúpula, porque não tem recurso, né? Então, a gente está, assim, tem muito trabalho voluntário, a gente tem pouquinho de recurso para tentar levar o pessoal em ônibus. O pessoal da Ação da Cidadania já vai doar 1.000 quentinhas por dia para alimentar o pessoal. Então, assim, está com pouca grana, mas com muita boa vontade. E estão tendo círculos de vozes de saberes de diversos temas, e que estão acontecendo. Então, eu queria convidar também todo mundo a entrar no Instagram, dar uma olhada, ver o que interessa. O lema da cúpula é em defesa da vida e da soberania dos povos. Clima, justiça, diversidade, trabalho, teto, terra e pão. Numa última reunião que a gente teve com a Mangaí, e representando o Engajamundo, Fridays for Future, que é aquele movimento das greves pelo clima, né? De toda sexta-feira ter uma greve pelo clima.
E ela, a Mangai, você deu uma ideia de fazer uma troca de sementes durante a cúpula dos povos. E aí eu queria só, se você quiser falar explicar um pouco mais como seria essa troca de sementes. Essa ideia, ela parte muito dessa mensagem, dessa frase, reflorestar mentes. E reflorestar. As palavras é reflorestar, mas a gente também precisa plantar. E tendo exemplo como a rede de sementes do Xingu e várias outras iniciativas, né, que eu conheço, né, que eu tive acesso, e de outros espaços também, a importância das nossas sementes, a importância do plantar, né? Esse movimento ele precisa ser de todos, né? E essa partilha, porque a gente partilha muito conhecimento, né? Muita troca que nos enriquece quanto indivíduo, né? E aí acho que é muito nesse sentido assim de quem se fazer presente ter esse compromisso na prática ali de levar uma mudinha, a depender da distância, de como vai se deslocar, ou semente. E não estou falando de sementes assim, ai, uma semente difícil. Pode ser uma sementinha de um girassol, pode ser sabe, que a gente vai colocar ali na nossa sala, né, que vai decorar, mas ao mesmo tempo a gente vai ter com quem conversar, né? Então, acho que acho que seria esse compromisso mesmo de cada um que for participar da Cúpula dos Povos, ter esse compromisso de levar a sua semente. E aqui na Bahia a gente teve um episódio, né, em dezembro do ano passado, que foi enchentes, né? Muitas enchentes aqui em diversas municípios e que chegou também em diversos territórios indígenas. E muitos roçados foi prejudicado por essa chuva, né? Foi devastado. É tanto que ainda está nesse processo de replantio, né? De poder limpar, de poder recuperar esses roçados, mas a gente precisa de sementes, né? Então, é muito nesse sentido mesmo de fortalecer, né, de fortalecer aí a agricultura familiar, né, de fortalecer também a importância das nossas sementes crioulas, e acho que é um compromisso, né, de cada qual que fazer presente na luta, né, na cúpula, e acho que também essa diversidade, né, de sementes, né, porque são pessoas de diversos estados, né, de diversas regiões. Então, seria muito lindo ter essa troca aí para a gente poder estar plantando e cultivando e reflorestando, enfim. Já isso cria também um vínculo de memória, né? Porque tem toda aquela fase de crescimento, né, da planta, da árvore, daquela mudinha, né? Então, você acompanhar, nossa, eu ficaria muito grata de, enfim, de levar e poder receber e plantar na minha aldeia e ver aquela planta crescer, aquela árvore, aquela muda, né, ali crescer. E quando eu olhar para ela, eu ter essa memória de que essa foi uma troca de sementes que eu tive lá na cúpula Rio Mais 30. E eu tinha 24 anos quando isso aconteceu. Eu acho que isso é muito, muito importante na nossa vida, né? Essa memória, né? Então, acho que a gente só defende aquilo que a gente tem aquela memória, né? O rio que a gente tem a memória, a gente defende, a gente quer ele bem zelado, que a gente tem esse vínculo afetivo, né? Então, acho que fortalecer esses vínculos, né? Esses laços, que é o que nos fortalece quanto ser humano, e acho que é o que a gente precisa, na verdade, né? Na nossa sociedade, esse amor, né? Então, tudo que a gente planta com amor, cresce e floresce, né? Então, acho que é nesse sentido também de espalhar semente, espalhar amor, espalhar esperança. Reflorestar mentes e corações, né, Mangaí? Acho que esse é o grande tocar, assim, realmente, de fato, né? Afetar as pessoas. Reflorestando mentes e corações. Eu acho que é um grande objetivo e um grande propósito que acho que tem tudo para dar certo. Eu vou querer trazer também para minha casa para eu lembrar o quanto que naquele momento, na Rio Mais 30, nós plantamos
né, um propósito, né, e reflorestamos as nossas mentes e os nossos corações. Longa vida, boa nova aliança dos povos da floresta, né, e longa vida, sempre nos ensinando e nos resgatando da nossa mesmice, da nossa dificuldade de compartilhar, de querer ver no outro uma continuidade. Que sejam fecundas as propostas de futuro das áreas indígenas nas reservas extrativistas. E que sejam concretas e democráticas as propostas de campanha, afinal de contas, esse ano tem eleições. E aí cabe qual é o recado que você deixa, Mangaí, para esse povo todo que vem como candidato a presidente, a congressistas, Congresso Federal, ao Senado. O que esperar destas pessoas? O que os povos indígenas esperam destas pessoas? Eu acho que justamente por a gente não ter essas respostas, né? Porque é tanta promessa, toda campanha política e nada se muda, né? Então, por isso que aí está vindo a bancada do Cocá, porque já não aguenta mais tanta promessa, né? Eu acho que é importante, e eu acho que principalmente a juventude, né? Despertar para essas candidaturas, né? Despertar e também pesquisar, né? O histórico do partido. Mas aqui eu não estou defendendo partido A e B. Eu estou tentando levar que tem uma minoria dentro do Congresso Federal que é a principal motivo e o pivô desses projetos de leis que estão circulando e tramitando no Congresso, que é contra nós, povos indígenas, e demais povos de comunidades tradicionais. Então, acho que a gente precisa ficar bem alerta e atento nessas falas, né, no sentido de que precisa, né, ter um comprometimento de fato, né, com a causa indígena, de fato com o meio ambiente, né, com nós, mulheres indígenas, né? Então, preciso, acho que, sobretudo, apoiar as candidaturas indígenas que estão surgindo aí, que vão surgir, né, ao longo daqui para as eleições, e de apoiar indígenas, mulheres indígenas na política, nesses espaços. É extremamente necessário e urgente, porque de uma coisa eu me admiro, são na forma de se organizar do nosso povo e das nossas políticas internas, porque cada povo tem suas políticas internas, né? Então, acho que a sociedade, elas precisam despertar e votar e apoiar em candidaturas indígenas. Não dá mais para esperar mais 4 anos, não dá mais para esperar, que é a promessa, não. Tem que apoiar as candidaturas indígenas, não tem outro caminho, o caminho é esse, né? O caminho é esse que a gente quer e a gente deseja e que a gente espera que venha a estar acontecendo. Então, acho que não cair nisso de que vou votar nulo, porque já estou desacreditado. Você perde o direito, né? Você perde seu direito ali de cobrar, de reivindicar, né? Se o direito ao voto foi fruto aí de muita luta, né? De muita resistência, né? Por que a gente vai sair de casa para apertar ali nulo? Não faz sentido. Isso aí é compactuar com o genocídio indígena, isso aí é compactuar com todas as formas de atrocidade e violência que a gente vive em nosso país, né? Então, acho que é importante, extremamente importante, apoiar essas candidaturas indígenas e se aproximar, né? Conhecer também um pouquinho a luta indígena local, né? Estadual, regional, né? E conhecer essas propostas desses candidatos e também possibilitar esse diálogo para que seja pensado outras possibilidades, né? E acho que esse é um momento mesmo de união dos povos, né? De todos os povos, seja ele na cidade, na periferia, acho que é o nosso momento agora para ocuparmos esses espaços e também acompanhar essas candidaturas, porque assim como a nossa parente, a primeira deputada federal mulher, né, Joênia Mapichana, ela ocupou esse espaço, né, de tomada de decisão e vem desempenhando um belíssimo trabalho, né?
com muita dignidade, caráter, respeito, né, com posicionamento firme ali, né, pautado ali, né, no respeito, né, a gente não vê ali, pelo contrário, né, os ataques que Joênia vivencia dentro do Congresso, nas plenárias, e os ataques que ela enfrenta dentro na rede social, são coisas absurdas, né? Então, esse espaço de poder que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, que é necessário para se pensar políticas públicas, né? E principalmente garantir esse diálogo, né? Que eu acho que é extremamente importante, mas é também refletir, né? Para não deixar sozinha quem ocupa esse espaço, porque é um espaço extremamente violento, é um espaço de disputa de poder. Então, não é só sobre ocupar o espaço, é ocupar o espaço e não soltar a mão de quem vai estar lá naquele espaço, né? De quem vai estar ali nos representando. E essa representatividade, ela é muito necessária por conta das nossas especificidades, né? Não dá para se pensar em política pública direcionada a nós, mulheres indígenas, sem que não tenha esse olhar sensível, né, para dentro do território, né, para levar em consideração as formas que a gente se organiza internamente, o olhar da mulher indígena, né, sobre o seu direito e o direito coletivo. Então, acho que é pensar muito nessa posição de que das nossas especificidades, que por isso a gente precisa garantir essa representatividade nesses espaços. Eu acho que o momento é agora, e eu estou muito esperançosa de que a gente vai ter muitas candidaturas indígenas, muitas mulheres eleitas, né, mulheres indígenas eleitas, porque chega, né, de homem hétero, cis, né, preconceituoso, pautado aí no ódio, né, que vem com um discurso muito de ódio, né. Acho que é a mulherada que tem que ocupar esse lugar e precisa garantir que essas mulheres, pessoas LGBT, mulheres trans, não só mulher cis, né, todas as formas de mulher, né, enfim, do ser e entender mulher. Então, acho que E dos jovens também, né, a gente tem algumas iniciativas aí rolando, muitas, né, na verdade, para o primeiro voto. Então, esse chamado aí para votar consciente, né, votar em realmente quem te representa e defende uma luta coletiva, né? Não interesses econômicos que vai contrário a nós, povos indígenas, e todos os nossos direitos originários. Perfeito, Mangaí. E o momento é agora. Você disse uma coisa muito séria. É fundamental que essa representação esteja garantida no Congresso e no Senado para as próximas eleições e para o próximo mandato, até porque as coisas estão cada vez mais difíceis. Então, acho que é uma luta de todos nós e o que a gente puder, enquanto organização, participar, ajudar, auxiliar, divulgar, bora fazer, colocar isso na rua, bora fazer isso acontecer, porque é extremamente necessário mesmo. Estamos encerrando Letras que Libertam, do tema de hoje, conversando com a Mangaí, conversando com a Bia. Deixo aqui aberto agora para a Bia falar as suas últimas palavras desse momento do Letras que Libertam, para a Mangaí também, suas últimas palavras, e depois a gente faz um encerramento. Pode ser? Eu subscrevo o que a Mangaí falou, da importância aí do voto, da gente eleger uma bancada do COCAR, né, para contrapor e expulsar essa bancada horrorosa de bala, Bíblia, esse pessoal. Então, é isso aí. Se você é jovem, está assistindo, não tirou seu título, vai lá, vote consciente, vote em quem defende a floresta, os povos originários, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, né, os movimentos do campo, da cidade, todo mundo. Então, é isso mesmo. Obrigada, gente. Eu queria agradecer pelo convite, né, por esse momento aqui, pela essa oportunidade de troca, né, de falar também um pouquinho sobre a luta, né, dos povos indígenas, contar um pouquinho da história do meu povo, da minha comunidade, né, e, enfim, acho que o chamado é esse, né, o momento de acordar, né, e se levantar juntamente com os povos indígenas é agora, não dá mais para esperar mais 4 anos. Isso não nos é permitido mais. O momento agora é né, de todo mundo levantar, segurar a mão, né, votar consciente, né, e, enfim, quero muito também estar na cúpula, quero muito estar
nesse espaço de fortalecimento, de união, e seguimos caminhando. E era isso que eu queria agradecer para todos que estão aqui, que vão, não sei, ter acesso a essa fala e esse momento também. Nos veremos com certeza na Cúpula dos Povos, na Rio Mais 30, estaremos lá, vamos nos conhecer pessoalmente, a Mangaí, que vai ser um encontro fantástico. Bia, vou matar minha saudade, a gente vai se ver também no Rio de Janeiro, é isso. Esse é o nosso momento. Letras que Libertam está aqui para isso, para provocar, para mostrar quais são as necessidades e os temas que a gente precisa refletir, principalmente neste ano de eleições. Vamos perceber as necessidades, não vamos ficar mais calados e caladas, vamos atender, não vamos mais permitir que os nossos direitos sejam simplesmente arrancados e a gente vai ficar parado olhando. Chega, está na hora de nós agirmos de uma forma presente, que todas as mulheres, as suas mais diversas expressões, que todos os homens, nas suas mais diferentes formas de se expressar, que todas as raças e etnias possam ter o seu espaço garantido e, principalmente, que a gente possa aprender a cobrar de quem a gente colocou lá, que não caia no esquecimento quem foi que nós colocamos lá, que a gente possa ir lá cobrar também, né? Então, o processo democrático é um movimento. A gente confere a alguém um espaço, mas nós precisamos estar junto com esta pessoa que nós conferimos esse espaço. Ela não pode estar sozinha também. Então, cabe a nós, nesse processo, estar presente. Letras que Libertam fica por aqui e estaremos a próxima no mês que vem com um tema. Não vou contar. Vocês vão conferir. Um abraço. Obrigada, Mangaí. Obrigado, Bia.